Bom, gente, hoje nós vamos falar de procedimentos e funções. A gente começou a falar de PL e SQL na aula passada, né, a linguagem de programação do Oracle, e a gente viu ali alguns blocos anônimos, né, que são os blocos para a gente fazer os programinhas rápidos. E aí a gente tem dois objetos que trabalham com essa mesma linguagem. Então eles são criados e salvos no banco igual uma tabela. Tá? Então para criar você tem que usar o create, se você quiser alterar create ou replace, tá? E o nome é procedure ou function, procedimentos e funções. Como todo mundo já sabe o que é um procedimento e já sabe o que é uma função, que já viram linguagem de programação, então eu acho que eu não preciso ficar explicando muito do que é o conceito. Tá? A grande diferença dos dois é procedimentos, você não precisa ter um retorno de parâmetros, você não precisa devolver um resultado especificamente. Já a função, não. O que difere ela do procedimento é que você obrigatoriamente tem que ter um retorno. Então, aí, de acordo com a sua necessidade, você pode utilizar um ou outro objeto. A grande vantagem dessa programação e utilização de procedimento e função é a seguinte: no mundo empresarial, né, no, no mundo profissional, normalmente você tem um banco de dados e uma aplicaçãozinha para fazer um front, né? E aí a sua aplicação troca informação com o seu banco. Quando você trabalha com procedimento e função, a execução dessas partes, né, dentro do procedimento da função, desses códigos, ela acontece dentro do banco. Então, seu front, né, passa o parâmetro, o banco executa e devolve só o resultado. Então, não tem a carga de trabalho fica maior dentro do banco. Normalmente, já se tem um servidor mais parrudo, né, para armazenar o banco, então deixa assim a aplicação um pouco mais leve, sem depender de algum tipo de conexão de rede e por aí vai. Bom, a gente vai falar primeiro dos procedimentos, tá? Os procedures. E aí a gente tem uma sintaxezinha padrão, create procedure ou create ou replace procedure, o nome do procedimento, da procedure, e entre parênteses os parâmetros. Tá? Essa passagem de parâmetros, gente, é igualzinho das linguagens de programação, tá? Não muda nada de C, de Pascal e de outras que vocês estão acostumados. Então você vai colocar comando create, o nome do seu procedimento, procedure e o nome do seu procedimento, e dentro dos parênteses, os seus parâmetros. Que parâmetros você vai passar? Eu tenho comando is, e aí dentro de um bloco begin end, eu vou escrever todos os comandos do meu procedimento. Eu tenho três tipos de parâmetros para passar. O in, que é o parâmetro de entrada. Então, se eu colocar o nome do parâmetro, sei lá, XPTO, eu tenho que colocar o modo desse parâmetro, se ele é de entrada, se ele é de saída, ou se ele é de entrada e saída. Tá? E depois o tipo, se ele é numérico, se ele é algum tipo de texto, né? Varchar, char, varchar 2 e por aí vai. Date, number, beleza? Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses parâmetros, que tem alguns detalhes interessantes. O primeiro deles, o de entrada, é o mais comum de todos. Deixa eu abrir aqui o SQL Developer para a gente aplicar. Então, o parâmetro in é um parâmetro de entrada. Então, você falou que é um parâmetro de entrada, o seu procedimento já aguarda recebê-lo na chamada. Então, na hora que você chamou o procedimento, você já tem que colocar qual que é o seu valor do parâmetro de entrada. Ele vai receber esse parâmetro e vai fazer os cálculos que você precisar. Se você não colocar o tipo do parâmetro, ele vai entender, né, o modo, ele vai entender como padrão o de entrada, tá? Então, se você, esqueci de colocar se é in, se é out ou se é in out, ele vai entender que é in. Tá? Então, o padrão é in. Bom, enquanto carrega aqui o SQL Developer, então nós temos aqui create procedure ou create or replace procedure, o nome da procedure e aí os seus parâmetros. Chamei de var1 o primeiro, in, number, var2, out, varchar,
Tá? Is, begin, bloco de comandos e finalizou aqui. Bom, eu tenho um exemplozinho aqui. Qual que é o exemplo? Eu vou receber o raio e vou calcular o volume de uma esfera. Um exemplozinho simples, mas para deixar bem claro para vocês a diferença entre os três parâmetros, ok? Então, o primeiro parâmetro aí, ó, o de entrada, ele vai receber simplesmente esse parâmetro R aqui, ó, de raio. Então, eu vou receber um raio de entrada do tipo numérico. Eu vou declarar minhas variáveis aqui, ó. No caso, eu estou declarando uma constante. Alô, câmbio, deu uma travadinha aqui. Bom, vamos lá. Que é o valor de π. E aí eu estou informando, ó, π vai ser uma constante do tipo number, está recebendo 3,14. Tá? Eu não consigo alterar valor de constante. Declarei que ela é constante, ela vai ser constante no bloco inteiro. Beleza? E aí, ó, criei uma variável V, volume, do tipo number. E aí eu tenho begin end e os meus cálculos. Volume vai receber 4 dividido por 3 vezes π vezes raio ao cubo. Então está aqui a fórmula, está fazendo todo esse cálculo e guardando dentro de V. Eu venho aqui, valor do raio, mando mostrar R, valor do volume, mando mostrar V. Vamos ver isso funcionando na prática, porque eu acho que já carregou o nosso SQL. Aí tá quase. O SQL Developer vai ficar mais tranquilo. Opa, maravilha. Beleza, vamos aqui para a base de dados vendas. Toda vez que põe para gravar, vira um desespero. Bom, minha senha. É complicado, 1, 2, 3, 4, 5. E... Alô, câmbio. Bom, vai chegar. Lá, lá. Eu vi esse bicho demorar tanto. Alguém trabalha com memória? Quiser vender mais um pouco para mim? O negócio tá bruto. Tem aqui o link pra você baixar 4 GB de memória RAM, você quer? Como é que é, Lucas? Lojinha do Paraguai, não? Baixar, você não quer baixar não? 4 GB de memória RAM? Tem o link aqui pra você. Ah, é? Baixa aí 4 GB de memória RAM. Eu caí nesse Bom, chegou. Bora lá, então. Esses caras brincam demais. Vai ter gente que vai acreditar, viu? Vai querer baixar. Passa o link aí. Olha, eu não duvido que tenha gente que acredite. Eu realmente não duvido. Deixa ele. Colocar ele para comprar uma régua de medir bit para fazer a última prova de banco de dados, ele vai ver. Bom, bora lá. Então, ó, create or replace, padrão, procedure, se for função, function, o nome, chamei de p underline esfera, parâmetro de entrada, por que é de entrada? Porque está escrito in, nome do parâmetro, R, tipo do parâmetro, number. Então, fechei meu parênteses, is, declaração de variáveis e constantes, begin end, o meu código especificamente. Então, o que esse cara aqui faz? Ele recebe R,
o raio, cria uma constante chamada π, 3,14, e cria uma variável chamada v, do tipo numérico. Executa essa fórmula, v de volume recebe 4 por 3 vezes π vezes raio ao cubo, e aí eu mostro o resultado. Valor do raio e valor do volume. Beleza, Fred, você criou um procedimento. E aí, o que eu faço com ele? Dá para você fazer tudo o que você quiser. Dá para você utilizar ele num bloco anônimo, que aí você vai simular um programa externo. Dá para utilizar ele num programa externo, sei lá, você tem um frontzinho da vida, e aí lá a pessoa precisa calcular o cálculo do volume da esfera, ele digita lá o valor do raio, dá um Enter ou clica no botão, ele vai mandar para você simplesmente a chamada. P esfera e o valor do raio. Seu banco vai rodar o resultado e mandar mensagem. Se você estiver trabalhando com uma aplicação externa, você obrigatoriamente vai ter que ter um parâmetro de saída para mandar ela para lá. Se você não estiver trabalhando com uma aplicação externa, você consegue chamar direto no seu SQL Developer ou no SGBD aí que você estiver utilizando. Ok? Como? Primeira coisa, você tem que dar o famoso set server output on, para mostrar, para ele deixar você mostrar as coisas na tela, e aí você usa o comando execute. Execute, chama o nome do seu procedimento e digita o parâmetro de entrada. 10, por exemplo. Vamos executar, porque pelo menos a primeira vez eu tenho que executar o set server output. Opa! Calma, né? Vamos executar primeiro o procedimento. Ah, agora sim. Bora lá. Maravilha. Sem existir o procedimento não dá, né, moçada? Bom, compilamos o procedimento, rodamos ele passando o quê? Um raio de tamanho 10. Raio 10, volume, isso aqui. Agora, só eu executar. Por quê? Porque já existe esse objeto lá. Então, execute, chama o procedimento e executou com raio de 5. Foi lá e está feito. Então, notem que nada mais é do que um programinha. Dentro do procedimento ou de uma função, vocês podem utilizar todas aquelas estruturas que eu passei para vocês na aula passada. Cursor, loop, for, while, pode utilizar if, else, sem problema, case, e pode utilizar também os selects da vida, da linguagem SQL. Beleza? Bom, agora nós temos o famoso parâmetro out, de saída. É o que eu acabei de comentar com vocês. Se você tem uma aplicação externa, por exemplo, vou mostrar a diferença. Se você tem uma aplicação externa lá, trabalhando como um front lá da sua empresa, e aí você pode até utilizar isso aqui para executar e ver se ele está funcionando corretamente dentro do seu SGBD. Esse execute aí é mais para isso. Executar um bloco anônimo, executar um procedimento, você ver se está funcionando, não está. Agora, peraí, eu tenho uma aplicação externa. Toda vez que a minha aplicação externa precisar fazer um cálculo do volume de uma esfera, por exemplo, eu tenho que retornar um valor para ela. Então, eu crio o meu procedimento com R, raio, parâmetro de entrada, e V, volume, parâmetro de saída. Tá? Nesse caso, eu não vou precisar da variável. Eu já vou utilizar só o parâmetro. Então, crio a minha constante. Pessoal, se você não quiser criar a constante e colocar o valor aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Eu só queria mostrar para vocês a possibilidade de se trabalhar com constante, tá? Então, criou a sua constante, e aí meu código diminuiu bastante. Então, V, recebeu tal, e aí eu vou mandar. O resultado disso aqui, está dentro de V.
Por quê? Porque V é meu parâmetro de saída, out. Então, automaticamente, eu vou devolver isso aqui para quem me chamar. Aí já não dá para mim trabalhar com o execute. Então, vamos compilar aqui o procedimento. Aí nós. Nome de... Ah, tá. A gente criou o PSfera antes, né? Então, nós vamos create or replace procedure. Beleza? A gente criou ele só com o exemplo de entrada. Vamos compilar. Ai, ai, ai. Maravilha. Compilado. E aí não dá para mim utilizar ele aqui só com o execute, não. Por quê? Eu tenho um parâmetro de saída que vai devolver esse valor. Alguém tem que receber esse valor. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó. Eu criei um programinha, um bloco anônimo, nada mais é que um programinha, para fazer a função do seu programa externo. Tá? Então, o seu programa externo vai chamar esse procedimento passando os dois parâmetros, de entrada e de saída. O banco vai rodar, trabalhar e devolver para ele o parâmetro de saída. Então, no mesmo parâmetro que ele utilizou para chamar o seu procedimento, ele vai receber no parâmetro de saída o resultado. Então, é a mesma coisa que eu ter um programinha externo, que eu acabei de criar aqui, ó, bloco anônimo, funciona como? Declare suas variáveis e begin-end. Então, notem que eu vou chamar a variável o procedimento PSfera e vou passar dois valores. VRaio é o valor do raio, que é o parâmetro de entrada. Agora, VVolume é o parâmetro de quê? De saída. Então, o resultado do cálculo que o procedimento PSfera vai fazer estará, depois da execução dele, dentro de quê? Do meu parâmetro de saída. Então, eu passei entrada e saída. Ele vai executar e o resultado estará onde? No parâmetro de saída. Então, se eu executar esse programinha, eu vou chamar PSfera com o valor da variável raio e vou chamar vou passar pvolume como o meu parâmetro de saída. Ele vai fazer o cálculo e colocar dentro de vvolume o resultado desse cálculo. Aí eu posso mandar mostrar. Beleza? Pessoal, se tiver dúvida, já dá o grito, tá? Principalmente na diferença de parâmetros. Tá? Então, esse é o parâmetro de saída. Entrada do mesmo jeito e agora o de saída. A gente ainda tem o parâmetro in-out. E aí ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Como eu tenho um parâmetro de saída, eu preciso de um programa externo chamando, né, uma aplicação externa chamando, um front da vida, ou então eu posso simular do mesmo jeito, utilizando quem? Utilizando um bloco anônimo, que é o que a gente vai fazer aqui de novo. Notem que aqui, ó, vou alterar novamente o procedimento PSfera. E vou colocar apenas um parâmetro. E esse parâmetro vai servir tanto de entrada quanto de saída. Vou colocar um or replace aqui. Então, notem que nesse procedimento agora, eu só tenho RV, raio e volume. Ele é in e ele é out, tá? Do tipo numérico. Pi aqui normalmente, e aí eu vou executar. Notem que o valor de entrada não está em RV, então eu vou utilizar RV, que só quem vai chegar aqui é o valor de RV, para fazer o cálculo e vou armazenar tudo aonde? Dentro de RV também. Por quê? É um novo parâmetro que está servindo para me trazer a informação e está servindo também para retornar a informação. Está funcionando como entrada e como saída. Alô? Ó, compilado, beleza. E aí eu posso chamar novamente, simulando uma aplicação externa através de um
bloquinho anônimo. Ok? Então, notem que a única variável que eu vou ter agora é VHI, que vai servir tanto de entrada quanto de saída. E eu não preciso, está vendo aqui o meu procedimento? Um parâmetro só, vou passar um parâmetro só para ele na hora de chamá-lo. Tá? Então, bom. Declare. Executei e tá lá. Vamos passar um valor diferente aqui. 2. Raio 2, volume, Paraná, Paraná. Ok, moçada? Tranquilo? Parâmetros de entrada, saída e entrada e saída? Pode tocar o barco? Pode. Joia, vamos lá então. Bom, visto os parâmetros, nós vamos trabalhar agora com exemplos. Tentar passar para vocês o máximo possível. Por que nós vamos trabalhar agora só com exemplos? Porque vocês já conhecem todas as sintaxes das estruturas. Vocês já conhecem fazer um for, já sabem fazer um loop, um while, if else, e sabe também trabalhar com cursores, que é extremamente importante na PL/SQL. Bom, esse primeiro exemplo é um exemplozinho simples, mas eu trouxe ele para vocês porque a gente vai trabalhar com DML. Nós vamos trabalhar com modificação de dados. Tá? Então, nós vamos fazer o quê? Nesse exemplo aqui, um update. Posso fazer update, posso fazer delete, posso fazer insert. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês como é que funciona. Essa primeira aqui, ó, essa função, esse procedimento, ele é para aumentar salário. Você chama aumenta salário e passa qual que é a matrícula do funcionário e ele vai lá e vai fazer um update de 20%. Não, Fred, eu queria passar como parâmetro a matrícula do funcionário e quantos por cento? Sem problema, galera. Tá? Sem problema. Passa mais um parâmetro aqui e acrescenta no seu código. As possibilidades são as maiores e mais diversas. Outra coisa interessante, todos esses procedimentos que eu estou criando, eles vão ficar aqui, ó, procedures. Eles são objetos do banco. Você criou uma vez, acabou. A não ser que você dê um drop. Tá? Então está aqui o PESfera, o aumenta salário já está aqui criado. Eu posso vir aqui, ó, e dar um drop. Procedure. Aumenta sal. Procedure aumenta sal eliminado. Se eu fechar aqui, mandar atualizar, se ele for rapidinho assim, tá ótimo aí. Ó, aumenta sal, já era. Tá? Então, tanto procedimento quanto função fica armazenado. Fica armazenado. Beleza? Bom, vamos ao nosso exemplo. Create ou procedure, ou replace procedure, aumenta sal novamente. Eu comentei com vocês na aula passada esse tipo de dado, utilizando o %type. O que é? Eu falo qual que é o campo, tabela e campo, né, da minha tabela, e falo que esse tipo de dado é exatamente o mesmo desse campo, dessa tabela. Tá? Então, aumenta sal, estou passando como parâmetro de entrada, in, tá? A matrícula do funcionário, estou chamando de matfunc, e esse parâmetro é do mesmo tipo que o campo matrícula da tabela de funcionários. Beleza? Não, eu tenho certeza que numérico vai resolver. Joia. In, tira isso tudo aqui e põe só number.
e vai embora. Ok? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer um update na tabela de funcionários, no campo salário, onde eu vou pegar o que está gravado dentro do campo salário e multiplicar por 1,2, ou seja, 20%. Desde que matrícula seja igual ao meu parâmetro de entrada. Beleza? Eu posso vir aqui, criar essa procedure. Está criado o procedimento. Beleza? E aí posso chamar ele. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Então, execute, não precisa do set server output mais, já foi feito uma vez. Então, execute, o nome dele aumenta sal, e o parâmetro. Se eu falar que eu quero aumentar o salário do funcionário de código 5, 6, executa, procedimento concluído com sucesso. Eu não mandei mostrar nada, eu não devolvi nenhum valor, eu simplesmente executei o quê? Um comando DML. Fiz um update. Para mim saber, eu tenho que ir lá na minha tabela, né? Na minha tabela de funcionários. Danado. Funcionários. Vamos lá. Trouxe dados. Opa, matrícula 6. 12 mil reais o cara. Porra, ganha bem, hein? Vamos atualizar aqui? Bom, mandei aumentar, não sei se já está com aumento, não. Vamos fazer um commit. Commit feito. Ele foi para 12 mil. Vamos rodar de novo? Vou rodar esse cara aqui de novo. Concluído com sucesso. Vamos ver para quanto que foi. Matrícula 6. Refresh. Oh, 14.400. 20% é um aumentinho bem razoável, né? Beleza, galera? Então, um exemplozinho utilizando o quê? Linguagem DML. Update, insert, dá para utilizar perfeitamente. E com a DML você não precisa de aplicação externa, mas pode ser utilizado também. Como você só está passando parâmetro de entrada, tranquilinho. Outro exemplo, agora eu procurei colocar alguns exemplos utilizando cursor, tá? Porque o que pega realmente é a utilização de cursor. Porque o cursor, ele te permite integrar comandos SQL com alguns comandos triviais das linguagens de programação, como comandos de interação e condicional, né? Estrutura de repetição e estrutura condicional. Então, esse aqui, por exemplo, ele vai retornar os pedidos do cliente através do código informado. Então, eu falo assim, ó, funcionário matrícula 12, quais os pedidos que ele tem? Ele vai me trazer lá o número do pedido e a data do pedido. Tá? Vai me trazer uma relaçãozinha. Se eu vou ter um resultado que eu não sei o tamanho, né? Uma relaçãozinha, o funcionário do código 10 pode ter de nenhum pedido até 500 pedidos. Não sei. Então, eu preciso fazer o quê? Eu vou trabalhar com o cursor. Tá? Então, eu vou trabalhar com o cursor e aqui eu vou utilizar o loop. Beleza? Aqui se chama mostra pedido underline loop. Eu já tenho criado aqui, ó. Procedures. Mostra pedido loop. Criei uma vez, virou um objeto. Se eu mandar abrir, ó, tá aqui o objeto. Do jeitinho que foi feito. Ok? Então, olha. O que eu estou fazendo? Create or replace, o nome da procedure, mostra pedido, underline, loop, nome da procedure.
Minha procedure está passando como parâmetro de entrada a variável código, que é o mesmo padrão, né, o mesmo tipo de dado do campo código da tabela de clientes. Estou criando duas variáveis, número do pedido do tipo number e data do pedido do tipo date. E aí eu vou declarar o meu cursor. Por que eu vou declarar um cursor? Porque pode aparecer várias linhas como resposta. Eu posso ter várias linhas com o número de pedido e a data daquele mesmo cliente. Ok? Então, ó, o meu cursor, que eu chamei de C de cursor, underline cliente, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um select na tabela de vendas, e vai me trazer o código da venda e a data da venda. Ou seja, o código do pedido e a data do pedido. Beleza? Desde que o código do cliente seja igual ao meu parâmetro de entrada. Tá? E aí, terminei o meu cursor aqui, eu posso começar realmente o código do meu procedimento. Beleza? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o cursor, open, o nome do cursor bonitinho, e aí eu entro com a minha estrutura de repetição, que eu estou utilizando aqui o loop. Nós vamos ver com while e vamos ver com for. Beleza? Então, ó, loop. Primeira coisa que eu estou fazendo, estou utilizando o comando fetch. O comando fetch, para que é? Ele vai identificar que o meu cursor vai pegar os valores, e a cada linha que ele gerar, ele vai gerar dois tipos de valores, que é o código da venda e a data da venda. Eu vou falar para me jogar esses valores gerados dentro das minhas variáveis locais, número do pedido e data do pedido. Então, esse fetch aqui está pegando o resultado de cada linha e jogando dentro dessas duas variáveis. Beleza? O primeiro dentro do primeiro aqui, e o segundo, respectivamente. Vou fazer isso até acabar o meu cursor. Eu não sei quantas linhas vai gerar. Eu comentei com vocês. O cliente 10, por exemplo, pode ter de 0 a 500 pedidos. Eu posso ter 500 linhas, 1, 2, 3. Então, eu informo ao meu cursor que é para fazer esse loop até quando? Até eu não tiver mais dados, mais linhas de informação. Beleza? Parou aí o que eu faço? Vou mostrar os resultados. Então, ó, DDMS Output Putline, o que tiver dentro de aspas simples é o texto que eu quero que apareça, e o que tiver fora é o conteúdo da variável. E o elemento de concatenação são dois pipes. Beleza? Ele vai mostrar pedido, número do pedido, data do pedido. Fechou aqui o loop, e aí eu fecho quem? Fecho o meu cursor, fecho o meu procedimento. Acabou. Ah, como é que nós vamos executar isso aí? Simples. Chamo ele pelo nome, execute. Ele chama mostra pedido. Maravilha. Mostra pedido loop, sei lá, do 6 mesmo. Tem que ter um aumento de salário. Vamos ver se esse cara está vendendo alguma coisa. Não merecia aumento de salário. Pedido 44, data 13/2/2017. Vamos ver se a gente tem mais sorte com 16. Ih, esse não vendeu nada. Tá vendo que não trouxe nada? Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês um negócio chamado exceção. Não deu 25. O 25 já trouxe um, pelo menos. Ah, pelo menos mais de uma linha, né? O 2 já fez dois pedidos, o 780, no dia 19/2/2019, e o 544, 28/6/2018. Beleza, gente? E aí eu tenho exemplos fazendo a mesma coisa com o comando while. Diferença de sintaxe. Mas eu sei que aperta. Né? Dependendo do que vocês estão tentando fazer, sintaxe não pode ser um problema. A mesma coisa.
Mesmo nomezinho, só que com final while, mesmas variáveis, cursor com o mesmo nome. O que o cursor vai fazer é a mesma coisa? Praticamente não, é a mesma coisa. O que vai mudar um pouquinho a sintaxe. Vou abrir o cursor, vou usar o fetch para adicionar o que o cursor extrair para dentro das variáveis locais e vou informar que ele vai encerrar que hora? Ele vai encerrar que hora? A hora que, enquanto ele vai rodar, né, diferença da sintaxe, ele vai rodar enquanto esse cursor aqui, ó, foi encontrado. Enquanto tiver dados, enquanto found, roda o cliente. Beleza? Então, muda um pouquinho a sintaxe e aí ele roda um loopzinho. Um loop referente a quem? A esse while. Mando mostrar os dados lá bonitinho, tá? E a cada vez que ele roda para mostrar, eu pego, dou um fetch aqui, ó, para adicionar quem? Adicionar os valores das variáveis. Fecho o loop e fecho o cursor. Beleza? Próximo exemplo, mesma coisa. Vai fazer só que utilizando o for. O for, não sei se vocês notaram, eu não preciso estar utilizando uma variável para ele. Tá? Então, você ganha um pouquinho de linha. Mas nem sempre você vai poder utilizar o for. Tem suas restrições. O que eu estou fazendo aqui? Crio o meu cursor, cliente do mesmo jeito. O código do select do cursor é o mesmo. O que vai mudar é quem? A sintaxe do comando da estrutura de repetição. Então, ó, for. Como é que é o nome do meu cursor? Ou da variável que eu estou trabalhando no for? V underline mostrar. Então, ó, V underline mostrar no cursor ser cliente, eu vou fazer o seguinte loop. Vou mandar mostrar o conteúdo de V underline mostrar, ponto. Ele automaticamente, ele já vai pegar o quê? O valor gerado no cursor. Como se fosse um campo, uma tabelinha virtual, você vai poder utilizar o campo. Então, você chama a variável que você criou aqui, ó, vem mostrar, fala com ele. Você vai trabalhar com esse cursor ser cliente, e aí você chama a variável que você criou aqui no for, ponto. Todos os campos que o cursor criou lá para você. Então, eu tenho quais campos? CD venda e DT venda. Então, V mostrar.cd venda e V mostrar.dt venda. Beleza? Fechei o loop aqui e end. O que o for faz? Ele não é autoincremental de 1 em 1? Então, ele é autoincremental de 1 em 1 a partir de V mostrar, tá? Que vai pegar a primeira linha do cursor e vai até a última linha. Sai da tela isso. Até a última linha do cursor C underline cliente. Beleza? Bom, já tem ele criado aqui do mesmo jeito. Quem muda é esse finalzinho. Executor. Bom, tá lá. Mesma resposta. A única diferença é que eu não coloquei nem data nem pedido, até para ficar diferente mesmo. E aí tá aqui. Resultado o mesmo. Bom, tem um negocinho nos procedimentos que dá para a gente trabalhar. Não sei se você se recorda, a gente executou aqui, ó. Esse procedimento não foi com for, não, foi com o loop. O loop while tem vou ver se é o 6. Tem um cliente que não tem, um funcionário que não tem nenhum pedido. Não, o 6 tem, acho que é o 5. Não tem nenhum pedido, ou seja, vai acontecer um errinho no banco. Por que vai acontecer um errinho no banco? Ou o funcionário está cadastrado, ou então ele não tem nenhum pedido executado. Então, toda vez que tem um errinho, a gente pode tratar como se fosse uma exceção.
é o que a gente chama de exceptions. Então, dá para trabalhar exceptions de duas formas. Uma, de acordo com a programação. Você vai lá e verifica o resultado, e aí você faz aplica uma estrutura condicional, ou aplica uma estrutura de repetição. Isso aí é a nível de programação. Agora, a nível de banco de dados, a gente pode utilizar a exceção de sistema, System Exception. Para que serve isso? Ele vai trabalhar em cima de um erro, né, uma tabelinha de erro do próprio Oracle. Tá? Isso aí automaticamente. Quer ver? Vamos procurar aqui um erro. Imagino que nós não temos um funcionário matrícula 0. Tá? Nós não temos funcionário matrícula 0. E aí, ó, ele rodou. Rodou normal, mas não trouxe informação nenhuma. Tá? Mas o que aconteceu aqui? Aconteceu uma exceção. Eu não achei nenhum funcionário com essa matrícula, ou então eu não achei nenhum campo venda com essa matrícula. E aí a gente consegue tratar. E aí eu trouxe um exemplozinho para a gente tratar. Bom, como é que funciona isso? Você escreve o seu procedimento normal, e aí lá no final, depois do seu procedimento, você cria uma cláusula exception. Como é que funciona isso? Vou mostrar na prática. Está aqui o meu procedimento. O que meu procedimento vai fazer? Eu vou passar o código do cliente, ele vai me retornar o nome. Então, passa a matrícula, retorna o nome. Passa a matrícula, retorna o nome. Passa a matrícula, retorna o nome. O que vai acontecer? Vou passar a matrícula, ele vem aqui, ó, faz um select, traz desse select apenas o nome e guarda dentro da variável nmClient, que eu criei aqui, ó. Ok? Eu não preciso montar um cursor. Por que eu não preciso de um cursor? Porque eu tenho só uma resposta. Se o cliente de matrícula 10, eu só devo ter uma matrícula 10. Se eu tiver mais de matrícula 10, eu tenho um problema sério no banco. Seríssimo. Né? Como é que eu vou cadastrar um cara com o mesmo CPF? Ou com a mesma matrícula? Complicado. Então, eu só vou ter um nome para esse cara. Tá? Então, eu não preciso de um cursor. Eu vou dar um select aqui, ó, na tabela de clientes e vou pegar o meu parâmetro de entrada e comparar com quem? Com o código do cliente. Vou pegar o nome e jogar para dentro de quem? Da minha variável. E aí eu vou mostrar quem que é o meu cliente, o código e qual que é o nome. Ih, ficou feio isso aqui, né? Ou o contrário. Cliente, número tal, a gente põe aqui o nome. Nome. Bacana. Aí aparece o nome dele. Se ele não achar esse nome, ele vai dar um errinho de banco. Esse errinho de banco é conhecido como not found, não encontrado, dados não encontrados. Então, como é que eu trato isso? Para não ficar no escuro, igual aconteceu com a gente agora, eu coloco um exception. Então, olha, exceção, quando no data found. O que é no data found? Dados não encontrados. Aí eu mando dar uma mensagenzinha, posso mandar dar uma mensagem, posso fazer outro cálculo e por aí vai. Ok? Então, depois eu passo para vocês uma chamada recebida. Sério. Depois eu passo para vocês uma tabelinha com os códigos de exceção. Mas a gente vai trabalhar praticamente só com dois tipos, que são esses dois tipos aqui, ó. O de duplicate value index, ou seja, quando você tem um índice duplicado, duas matrículas com o mesmo número, ou então quando não foram encontrados dados.
Se o seu procedimento está procurando algum dado, se ele não foi encontrado no banco, ele vai dar esses dois tipos de exceção. Beleza? Vamos rodar esse cara aqui e ver como é que vai ficar. Eu vou criar meu procedimento. No câmbio. Está compilado. Nome cliente. E aí eu vou chamar aqui, ó. Execute. Nome. Underline. Cliente. Se eu chamar ele o cliente 1, ele tem que executar sem exceção. E aí ele clica sem exceção, cliente código 1, nome Abner Silva Xavier. Se eu colocar cliente 0, ele ia simplesmente falar isso aqui, ó, procedimento concluído com sucesso. Como não retornou nada, retornou nulo, né, um erro de sistema, aí ele entrou na exceção e avisou, ó, cliente não cadastrado. Ok? Bom, aos poucos a gente vai entrando com novos exemplos. Beleza? Então tá aí o nosso exemplo de exceções. Bom, vamos mudar um pouquinho, mas muito pouco, gente. A questão das funções. Bom, como é que funcionam as funções? Então, eu escrevi aqui bonitinho, para vocês terem um material para consultar. Bom, a função, praticamente a mesma coisa do procedimento. Você vai criar um objeto chamado função através do comando create. Esse objeto vai ficar armazenado no banco e toda vez que você chamar ele, ele vai ser executado. Tá? Você já tem algumas funções padrão do banco, mas você pode criar suas funções de acordo com suas necessidades. Fred, o que dá para fazer com a função? Tudo. Ela aceita todas as sintaxes, né? Tanto de loop, quanto de for, quanto de while, quanto de case, quanto de if, de else. Cursores, você pode criar qualquer cursor dentro dela, funciona do mesmo jeito. A única diferença específica e obrigatória é que a função você tem que ter a cláusula return, ou seja, ela tem que retornar um valor. Não é igual um procedimento que você passa um parâmetro para ele, ele executa e te dá uma mensagem, ou faz um update lá e não te dá mensagem nenhuma. Uma função tem que retornar um valor. E esse valor tem que ir para algum lugar. Tá? Então você vai chamar ela e quem chamou vai receber esse valor. Então você tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Como é que é a sintaxe? Praticamente a mesma do procedimento. A diferença é, você vai colocar create function ou create or replace function, o nome da função, entre parênteses, o nome do parâmetro, o modo é o mesmo, ou é in, ou é out, ou in-out. Ok? E o tipo? Tá? Que tipo que é? Se é numérico, se não é, se é char, se é date, por aí vai. A grande diferença é, depois que você fechar os parâmetros, você vai ter que ter a cláusula return e o tipo de retorno. Ó, essa minha função vai retornar um varchar de 200. Essa minha função vai retornar um number. Um number de 10,2. Vai me retornar um date. Tá? E por aí vai. Beleza? E lá dentro do bloco de comandos, no finalzinho, você vai precisar colocar um return também na vida, indicando aquele retorno. Tá? Nesse caso aqui, ó, return vai ter que ser number, porque eu estou retornando o valor 1.5, por exemplo. Tá? Bom, vamos aos exemplos. Para essa funçãozinha aqui, ó, qual que é o exemplo? Essa função vai retornar o montante de vendas em reais, ou seja, faturamento, de um determinado funcionário. Você vai passar como parâmetro um valor referente à matrícula de um funcionário e ela vai te devolver o quê? Quanto que esse funcionário já vendeu na empresa. Quantos milhões de reais que ele vendeu na empresa. Tá? Então, essa função se chama aqui, total de vendas. Vamos na prática.
do mesmo jeito dos procedimentos, eu tenho lá os meus objetos função. Opa. Vamos atualizar aqui. Esse cara aqui está com errinho. Bom, depois a gente vê. Ah, perdão, gente. Alterações. Vamos, total de vendas. Bom, vamos lá. Eu estou passando como parâmetro, tá, o campo, o parâmetro do tipo MAT. Notem que eu não coloquei nada, tá vendo? MAT numérico. Ele automaticamente entende que o padrão é IN. Então, é um parâmetro de entrada. Estou passando a matrícula de um funcionário e vou receber um valor. Esse valor deve ser o quê? O montante de vendas desse funcionário. Beleza? Bom, criei minha variável total, number de 10,2, tá? Para receber o resultado. E aí, gerei aqui o código da minha função. Notem que o resultado que eu espero é um só, um valor só. E ele não será oriundo de várias informações. Tá? Então, eu não preciso de um cursor. Ah, Fred, eu queria uma função para calcular, ou sei lá, contar quantas peças do tipo tal foi vendida, tantos produtos do tipo tal foi vendida, 3 peças diferentes, verificar quanto cada uma foi vendida, depois verificar quanto de lucro que eu tive em cada uma, para depois somar tudo e dar um resultado só. Aí eu poderia ter vários selects ou um cursor, vai depender da necessidade. Dá para fazer de tudo dentro de uma função. Então, ó, inicializei minha variável total com valor 0, e aí eu fiz um select. Esse meu select está fazendo o quê? Eu estou somando da tabela de produtos o preço vezes a quantidade vendida. Estou chamando esse cara de montante e esse resultado aqui eu estou jogando para dentro de quem? De total. Não precisa nem desse ES aqui, tá, gente? Isso aí é mais questão de para mostrar mesmo. Bom, fiz esse selectzinho, estou procurando o quê? Preço vezes quantidade. Só que preço vezes quantidade, eu vou ter que rodar ele, fazer um inner join ou através do where da vida, para achar a matrícula do meu funcionário e os montantes. Né? Se tem uma venda realmente, qual foi os itens vendidos, quantidade, e qual o valor de cada item. Então, eu preciso de todas essas tabelas para chegar lá. Beleza? Talvez de funcionários não, porque eu não vou pegar o nome, mas tá aí. Ok? Bom, se eu vou fazer esse somatório todo aqui, eu vou fazer somatório só para o cara da minha matrícula de entrada e eu vou precisar fazer o quê? Um agrupamento. Tá? Eu vou procurar quem? O cara referente à matrícula de entrada e vou ler todos os campos, todas as linhas que esse select me der e fazer o quê? Um agrupamento. Só que esse agrupamento vai fazer o quê? Para um cara só. Tá? Então, a hora que ele terminar desse cara só, ele vai parar. No que ele parar isso aí, o resultado estará dentro de quem? Da minha variável total, por causa da cláusula into. Tá? E aí eu vou definir que o retorno da minha função total. Então, de onde eu chamar essa função, ela vai receber esse retorno. Então, eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira delas é se eu quiser chamar a função utilizando o quê? A própria tabela do banco. Se eu der um select e chamar a função total vendas no campo matrícula da tabela de funcionários, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a tabela de funcionários inteirinha, e passa a primeira matrícula. Ele vai lá, faz o cálculo e fala, esse cara vendeu tanto. Passa a segunda matrícula, ele faz o cálculo e retorna. Então, ó, vamos testar o cara.
ele me retornou o quê? 50 linhas e está lá. Ó. Seria legal se a gente colocar aqui, ó. Por exemplo, estou na tabela de funcionários, a gente pode colocar aqui o nome. Funcionários é nome, matrícula, sabe? Nome, beleza. Você manda mostrar o nome do cara. Se quiser também, pode mostrar a matrícula, não tem problema não. Peraí que ele está lentinho, você clica. Matrícula, nome e a função, igual a função sum, count, tá? Você consegue trabalhar com ela normalmente. Então aí, em vez de me mostrar só o resultado da função, ele vai me mostrar os campos que eu pedi, matrícula, nome e o resultado da função. Então, funcionário 60, Janair Gomes de Matos, vendeu 1.112. João Vitor Corvo Souza, 291 e por aí vai. Ou então, pessoal, eu quero executar essa função para ver um valor muito pontual. Apenas aquele valor ali, ó, que o funcionário, olha lá, o 18 vendeu. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a tabela dual, beleza? Eu dou um select, chamo a função, passo o parâmetro e falo que eu quero ver na tabela dual. A tabelinha do próprio Oracle feita para isso mesmo. Aí ele vai te retornar apenas quem? As vendas do funcionário 18. Fred, mas coisa feia, fica aqui assim, ó, total vendas. Se você é aquele cara perfeccionista, total de vendas. Espaço, vamos colocar aqui com aspas. Aí tá lá, total de vendas, 398. Beleza? Bom, vamos lá, porque nós já estamos com quase uma hora de brincadeira. Outro exemplo, função vai retornar o nome do funcionário de código X. Bom, nome do funcionário de código X. Vou passar como parâmetro mat, do tipo in, tá? Não está aí, mas é in. Se eu não colocar, o padrão é in. E vou retornar o quê? Um texto. Diferença agora é essa aqui, ó. Declarei minha variável como nome underline func, é um varchar de 100. E aí o que eu faço? Um select e procuro o nome. Esse nome eu guardo dentro da variável nome func. Dentro da tabela de funcionários, matrícula igual o parâmetro de entrada. E aí eu vou retornar o quê? A minha variável, que é do tipo varchar. Então, ó, compilada a função. E aí, se eu chamar essa função, posso fazer a mesma coisa. Posso chamar ela aqui, ó, em vez de total de vendas, eu vou chamar nome funcionário. Beleza? Poder aqui, ó. Aí, o que vai fazer? Todas as matrículas que eu passar, ele vai rodar lá e me devolver. Mas ficou ruim aí, Fred. Eu queria esse negócio ordenado. Tá, ordem. Vai pela matrícula? E aí rodou. Tá lá. Matrícula 1, Adalgisa. Nome Adalgisa. Beleza? Deixa eu dar esse nome aqui, porque ele está aparecendo 2 vezes. Mesma coisa se eu quiser apenas um funcionário em específico. Eu chamo a função utilizando a tabela
dual. Sem esse apelidinho aqui. Tá lá, funcionário 18, Arthur Martins dos Reis Santos. Mais um exemplo. Qual que é a ideia dessa função? Retornar o tempo de casa de um determinado funcionário. Nós só temos gravado a data de admissão. E aí eu não sei qual que é o tempo dele. Tá? Aí o que eu tenho que fazer? Tem que verificar lá um cálculo com a data atual e ele me falar, ó, quanto tempo de casa que tem. E aí eu fiz esse exemplozinho, bem sem vergonha, porque eu vou pedir para vocês melhorarem ele. Então, create ou replace function, vou chamar de tempo de casa, estou passando mat, modo in, number, return number. Beleza? Se eu tirar o in, ele vai entender que é in do mesmo jeito. Eu declarei uma variável chamada de anos, tá? Vai ser o number, que vai ser o quê? O que eu vou retornar. E aí eu dou um select e peço para contar os meses entre sysdate e a data de admissão. E aí eu vou dividir esses meses por 12 e guardar dentro da variável anos. Tá? Tabela de funcionários, matrícula igual ao meu parâmetro de entrada. E aí eu vou retornar. Vai aparecer lá 3.68, 69. Então, o desafio para vocês é, eu vou colocar para vocês uma lista de exercícios, mas já adiantando, vocês vão ter esse desafio aí, que é, em vez de mostrar para mim esse resultado aqui numérico de 3,66 anos, por exemplo, eu quero que você me mostre 3 anos, 2 meses, ou talvez 3 anos, 2 meses e 5 dias. Bom, não sei. Então, vamos pensar. Beleza? Então, ele está compilado. Se eu chamar tempo de casa e passar todas as matrículas da tabela de funcionários, ele vai fazer esse cálculo lá e me retornar tudo. Vou colocar aqui o nome e o tempo de casa. Uma forma de chamar. Então, tá lá, a Dalgisa, 3,36 anos. E aí vai, a maioria tem 3,36, 3,34, 2. Bom, por aí vai. Mesma coisa, se eu quiser só um funcionário em específico. Ah, deixa eu ver aqui, vou mandar esse cara embora. Deixa eu ver aqui qual o tempo de casa que ele tem, para mim fazer um cálculo aqui do acerto dele. Uma coisa interessante da gente fazer também, hein? Cálculo de acerto. Sei lá, vou pôr esse cara aqui, ó, 107, Paulo Adriano. 107, e aí em vez de chamar da tabela funcionários, eu utilizo a tabelinha dual. O padrãozinho do SQL. Aí ele trouxe lá 2,34. Mesmo na dual. Tá. Beleza? Bom, moçada, e é isso.